Tenho 56 anos, sou formada em comunicação, em relações públicas e depois fiz uma especialização em gestão de pessoas. Na época eu me programei, fui estudar para trabalhar numa empresa e depois fui seguir essa área corporativa, uma empresa atrás da outra. E aí depois eu comecei a descobrir que, na verdade, tinha muito mais do que era só o trabalho. Mas só que o meu corpo deu uma gritada alta, sabe? E aí eu tive um problema de saúde e na época eu tive que dar uma parada nessa correria de trabalho, vamos dizer assim, formal, numa empresa. Nesse intervalo dessa licença que eu tive médica, eu conheci a cerâmica. Algum passarinho sobrou aqui, vai lá no ateliê de cerâmica. E aí eu pensei, imagina, cerâmica, que é isso, né? Imagina se eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas fui para conhecer. E quando eu cheguei lá, eu descobri que... Eu falei, dentro do ateliê, eu falei, não, é isso que eu quero pro resto da minha vida, sem saber o que estava me esperando. No início, quando eu comecei mesmo, eu experimentei de tudo. Eu fazia bijuteria, outra hora eu fazia utilitário, outra hora eu fazia escultura, eu estava me descobrindo. E com a modelagem é possível isso tudo. E aí a gente vai avançando na descoberta. E aí eu gostei muito do utilitário, que eu chamo de utilitário, copo, prato, tigela, que é você poder receber uma pessoa na sua casa com algo que você que fez. E eu gosto também da escultura. Então, o meu dia a dia é pegar argila, modelar, esperar secar, depois queimar, esmaltar, queimar de novo. Então, é um processo bem longo. E aí a gente exerce muitos sentimentos nesse processo durante esse tempo todo. Mas eu gosto de pensar no que eu quero, na minha linha de utilitários, como que ela vai ser, se ela vai ter traços mais curvos, mais retos. E aí eu gosto de dar essa planejada. Por exemplo, eu pego um pedaço de barro e falo, hoje eu vou fazer uma xícara. E aí eu fico ali um tempo fazendo aquela xícara, modelando e tudo. E aí durante o processo de secagem, ainda mais nessa época, por exemplo, nessa época do ano que está muito seco, se ela desidratar muito rápido e perder a água muito rápido, ela pode trincar. Então, durante o processo que eu estou fazendo, eu estou me dedicando, estou curtindo aquele momento, mas aí na hora da secagem ela pode trincar. Mas, se ela também não trincar nessa etapa, ela pode acontecer alguma coisa no forno, que é muita temperatura. Então, durante esse processo todo, para uma peça ficar pronta, é claro que tem a secagem, tem um processo longo, vamos supor que seja em torno de 28, 30 dias, para uma peça ficar pronta. Eu me dediquei horas, muita energia naquela peça e quando eu abro o forno ela pode estar totalmente quebrada, trincada e aí eu tenho que exercer meu desapego, eu tenho que trabalhar em mim o despreendimento, ou seja, eu curti o momento de fazer, foi bom para mim, mas ela não vai servir, não vai ter aquela função de xícara, mas eu também pego aquela xícara, que não vai ser xícara, eu posso pôr uma plantinha e eu dou um ressignificado para ela. A gente pode ressignificar também aquilo que não deu certo. Então, por isso que também é muito difícil para as pessoas que não estão no dia a dia do ateliê entenderem o que é uma peça diferente do padrão. Se você vai comprar um conjunto, nem sempre vai ficar todas as peças iguais. É uma das características da cerâmica, diferente de uma linha de produção industrial, onde você tem ali um controle maior do processo. No artesanal é mesmo um pouco incontrolado, por mais que a gente tente fazer tudo controlado. Eu acho que a minha cerâmica representa muito de mim,
mas isso foi uma construção. Quando alguém olha para a minha cerâmica e me conhece, consegue me ver ali em alguns traços. Eu acho isso muito interessante, é uma conquista. Venda também é um desafio. Vender cerâmica. As pessoas entenderem tudo isso que você está escutando, que você está vendo, é muito difícil elas pegarem uma peça de cerâmica, olhar para o preço, ver as características e entender tudo que está por trás daquela peça ali, de uma xícara, entender aquilo ali. Então hoje a cerâmica já está mais conhecida, está chegando às pessoas com mais frequência, mais fácil, está se tornando mais acessível e com isso mais pessoas estão entendendo do processo. Eu sempre, lá no início, eu sempre gostei do utilitário. Sempre fiz as xicrinhas, sempre fiz as tigelas para servir, com o objetivo de colocar numa mesa e conviver com pessoas num ambiente onde a cerâmica está presente. Mas eu tive uma época que eu comecei assim, do nada, fazer mulheres. Eu pegava um pedaço de argila e fazia umas mulheres de uns 40 centímetros. E eu gostava muito de fazer essas mulheres. Então eu sempre faço um pouco numa época e depois eu vou e volto para o utilitário. Atualmente, aquilo que me preenche as minhas mãos enquanto eu estou dando aula, estou vamos dizer, momento de descontração, são os passarinhos. Então eu pego argila, onde tem um pedaço de argila, eu estou modelando um passarinho. Então eu acredito muito, sabe, que a gente tem que fazer uma leitura sobre as coisas que acontecem com a gente na cerâmica. Eu estou num momento de muita liberdade, de entender a minha liberdade. E eu acho que o passarinho representa isso, esse momento. Eu acho que é essa leitura que é interessante. A mulher que eu estava fazendo lá atrás, que era uma mulher que eu modelava e eu fazia várias, ela tinha um significado naquele momento. Ela tinha uma característica minha e que naquele momento ela me representava. Então tem muito disso, a gente não consegue reproduzir exatamente como antes, porque nós somos pessoas diferentes depois. Cada hora a gente escuta uma história que a cerâmica faz parte da vida das pessoas desde muitos anos. Cada escavação eles encontram cerâmica. Então é muito interessante saber que naquele tempo as pessoas descobriram a cerâmica, que simplesmente queimar a argila ia proporcionar um objeto ou um utensílio que fosse armazenar água, fosse armazenar os grãos e decorar. Então isso é muito bacana. Então você fazer cerâmica e ver que todo esse processo faz parte de uma longa história e a gente poder levar isso perpetuando essa história. Claro que cada geração, cada país vai colocando um pouco da sua história. Você ter um ofício que você pega uma argila bruta, que tem ali água, terra, e você vai transformar num objeto, numa peça, é um momento mágico na vida da gente. E a gente saber valorizar isso, entender, é gratificante. Quando a gente tem outras pessoas se interessando, também é uma forma da perpetuação da cerâmica, que ela vai continuar e que cada pessoa vai fazer seu caminho. Então, para mim é muito gratificante ensinar uma pessoa, porque eu sei que o benefício vai fazer para ela, mas que ela também vai continuar aquilo ali e a cerâmica vai modificando e vai levando a identidade dela e vai seguindo em frente.